tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Bem-vindos todos vocês a este programa de música apresentado por Agamenon Viana. E hoje nós estamos dando continuidade à série sobre a vida, a história do cantor Roberto Carlos e as suas mudanças de estilo. Naquele finalzinho da década de 50, então, Roberto Carlos, como eu falei no programa anterior, estava ligado ao pessoal do rock, a Turma da Tijuca, mas de repente resolveu mudar de estilo, porque estava surgindo este cara que vocês estão ouvindo aí, o grande João Gilberto. Assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Essa música Chega de Saudade, né? O nome dessa música, Chega de Saudade, né? Para com saudade, esse negócio de... Certo? Então... é o marco zero da Bossa Nova no Brasil. Ok, então nós vamos ouvir de novo para eu continuar falando aqui sobre o que aconteceu. Quem está acompanhando essa série viu que no programa anterior eu falei sobre a influência da Turma da Tijuca na vida do Roberto Carlos. Então hoje eu continuo falando ainda sobre o tema, né? Me baseando aqui no livro, lendo e comentando passagens do livro Roberto Carlos Outra Vez, de Paulo César de Araújo, que contém 50 canções de Roberto Carlos, e cada uma dessas canções, elas estão associadas a um momento da vida do Roberto Carlos. Hoje nós vamos mostrar, após essa música do João Gilberto, né? A primeira gravação no estilo Bossa Nova que Roberto Carlos fez em uma de suas frustradas tentativas, mais uma vez, né? Então não foi fácil. Quem acompanhou, quem sabe, quem já leu a história do cantor Roberto Carlos, foi muito difícil no início, muito difícil. E vamos ler aqui, deixa-me ver. Quando o cinema nacional descobriu que havia um tal de rock and roll, os diretores logo procuraram o rei da pilantragem. Quem era o rei da pilantragem? Eu esqueci de falar no programa anterior. Era o conterrâneo de Roberto Carlos, lá, o Carlos Imperial, né? Esse camarada, ele tinha o Clube do Rock, né? E para lá ia a turma do Clube do Rock fazer figuração em chanchadas. Chanchadas eram uns filmes engraçados que existiam naquela época, né? O nome de um deles aqui, ó, Como de Vento em Popa, de Carlos Manga, Alegria de Viver, de Watson Macedo, e Sherlock de Araque, de Victor Lima. O diretor Aloysio Teixeira de Carvalho quis o mesmo para a comédia Minha Sogra é da Polícia, produção de 58, estrelada por Violeta Ferraz. Ela interpreta uma policial veterana bancando a transviada que usa jeans, anda de lambreta e dança rock and roll. Calbi Peixoto tem uma participação especial neste filme, cantando That's Rock, composição de Imperial, né? Que o cantor jamais lançaria em disco. Num palco montado nos estúdios da Brasil Vita Filmes, na Tijuca, Calbi é acompanhado por um conjunto com Roberto Carlos ao violão. Olha aí. O próprio Imperial em outro, Erasmo no saxofone e mais alguns músicos, todos dublando em cena. Uma turma dança, incluindo a sogra policial, né, fazendo par com um possuído Paulo Silvino, outro integrante do Clube do Rock.
bailando como se estivesse num terreiro de macumba, meu Deus. Em momentos distintos, o filme conta também com a participação dos cantores Paulo Molim, Lana Bittencourt, grande voz essa mulher tinha, viu? Lana Bittencourt e El Cubanito, mas era o nome de Calbi. O nome de Calbi era o que aparecia mais lá, rapaz, sabe por quê? Ele era o mais famoso, então. Para o jovem Roberto Carlos, era o máximo estar num filme com o cantor de Conceição, então no auge do sucesso, aos 27 anos. Calbi só tinha 27 nessa época, certo? 10 a mais que o figurante. Então, Minha Sogra é da Polícia foi lançado em grande circuito, em mais de 30 cinemas, inclusive no Cine Santa Helena, no Lins de Vasconcelos, onde Roberto Carlos morava. E ele convidou seus pais, os vizinhos, para irem assistir esse filme e vê-lo na tela. Tiveram que se contentar com apenas 30 segundos de imagem dele e ainda assim só no canto esquerdo da tela, quase saindo fora dela com seu violão. O astro era mesmo o cantor Calbi Peixoto, cantando todo o serelepe num pullover moderninho. A julgar por essa cena, a música brasileira continuaria por muito tempo ainda dominada pelos cantores do rádio e seus vozeirões herdados do bel canto italiano. Quando em julho de 58, porém, se iniciaram as filmagens de Minha Sogra é da Polícia, naquele estúdio na Tijuca, um obscuro cantor entrava com seu violão no estúdio da Odeon, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, para gravar um disco. O cantor era o baiano João Gilberto, que você está ouvindo aqui, ó. E o disco Chega de Saudade, né? O single, essa música aqui, ó. De Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tá bom? Esse é o marco inaugural da Bossa Nova. Nem Calbi, nem Roberto Carlos podiam imaginar, mas naquele momento uma revolução musical estava a caminho e teria consequências para as carreiras deles. Ao colocar esses dois artistas em posições tão distintas em cena, involuntariamente, a chanchada Minha Sogra é da Polícia captou um momento da nossa música, o fim de uma era, porque pouco depois cantores do estilo de Calbi seriam jogados no passado, definitivamente no passado, enquanto outros como Roberto Carlos, catapultados para o futuro. A chegada de João Gilberto faria mexer as peças no tabuleiro da música brasileira, que nunca mais seria a mesma. De ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. O artista baiano, então, com 27 anos também, a mesma idade do Calbi, né? Iluminaria os caminhos de toda uma geração de cantores, compositores, músicos e arranjadores. Roberto Carlos ouviu a gravação de Chega de Saudade, ouviu essa mesma música que nós estamos ouvindo agora, pela primeira vez no rádio, numa tarde de sábado, em sua casa no Lins de Vasconcelos, o bairro que ele morava, né? Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser, e por aí vai. O fraseado sincopado do cantor e os incríveis jogos rítmicos, como se percebe aí, ó, entre voz e violão, deixaram o garoto deslumbrado. Ele e outras futuras estrelas da MPB como Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso e o próprio Edu Lobo receberam esta gravação de João Gilberto literalmente como uma revelação. Nunca tinha ouvido nada igual antes. A forma de João cantar,
A colocação da voz, a emissão, a afinação, a divisão, tudo ali era perfeito, afirmou Roberto, que fascinado pegou seu violão e imediatamente tentou reproduzir aquele som, tentou. Esquecendo por um bom tempo as músicas do ídolo Elvis Presley, como eu falei do programa, o Elvis Presley brasileiro era o Roberto Carlos. Aliás, meses antes também, em 58, numa decisão surpreendente, o rei do rock, Elvis, né? Havia deixado a carreira de lado, sabe para quê? Para servir ao exército dos Estados Unidos por quase 2 anos. Elvis se alistou lá nessa corporação que é o exército. Você mostrou em primeiro lugar ser um cidadão americano, um voluntário do Tennessee, um jovem desejoso de servir seu país quando convocado. Felicitou-lhe num telegrama o governador daquele estado. Sem o seu rei, agora transformado no recruta US 53310761, o rock pareceu ficar meio à deriva. Outros ídolos, por razões distintas também, se afastaram da carreira naquele período. Jerry Lee Lewis, por exemplo, foi execrado após vir a público seu relacionamento com uma prima de 13 anos. Outro pioneiro, Chuck Berry, acabou indo para a cadeia sob a acusação de também usar menores em sua casa noturna. Já Little Richard, aquele que eu falei no outro programa, né? No outro, relegou o rock para se tornar pastor evangélico, obedecendo, segundo ele, a um chamado do próprio Deus. Na sua boca, dentro. Assim, havia um clima de fim de festa no universo do rock and roll, e isso não favorecia alguém que se apresentava aqui no Brasil, né, com o nome de Elvis Presley brasileiro. As oportunidades rareavam para Roberto Carlos na televisão. O programa de Imperial saiu do ar e os dois se afastaram por um bom tempo. Então, eu estou lendo aqui o início da fase bossa nova do Roberto Carlos e está terminando esse primeiro bloco. E eu coloquei ao fundo Chega de Saudade, que é o marco da bossa nova. Música esta que Roberto Carlos, né? Estilo este que Roberto Carlos irá imitar, irá fazer parte, irá tentar, né, começar a sua vida de artista do disco, e será muito frustrado com isso. Você ouve em seguida muito mais sobre Roberto Carlos no início da sua carreira. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse